Senhor Jesus querido, estamos aqui começando aí mais uma live para a glória do Senhor, né? Às 8h07 aí da noite, para a glória do Senhor nosso Deus. Hoje live de estudo bíblico, né? Falei com vocês aí um pouquinho mais cedo sobre essa temática e nós vamos seguindo aí com a aula de hoje, né? Vou aguardar o pessoal chegar aí para a gente já entrar no tema de hoje, tá? Você que for entrando aí, você que for chegando na live, já vai deixando aí o seu joinha, já vai convidando mais um para estar conosco, né? Conforme você vai aí compartilhando a live, a gente consegue alcançar mais pessoas. Cumprimentar a nossa irmã Joana Dark, que acabou de entrar aí. Deus abençoe, seu esposo Zé Andrade. Irmão Alessandro, cooperadora Mara, tô vendo aí, tá chegando. Você que for chegando aí, vai deixando também sua saudação cristã, para que eu possa ver o seu nome e poder te cumprimentar, né? Nosso irmão João Edson, cooperador João Edson, cooperador Alessandro, cooperadora Mara, aleluia. O pessoal tá chegando aí, vai convidando mais um para estar conosco nesta live, essa noite, live de ensino da palavra de Deus. Diaconisa Camila, a paz do Senhor, querida. O pessoal vai chegando aí. Vilmones, Juninho. Boa noite, querido. A paz do Senhor sobre a tua vida. Juninho aí, nosso amigo de longa data. Uma Lucelena, a paz do Senhor. O pessoal vai entrando aí. Querido, chama mais um para estar conosco hoje. Pois em live de ensino bíblico, e hoje nós temos aí um assunto muito interessante para tratar, que é as 70 semanas de Daniel, tá? Esse assunto é um assunto muito importante, muito interessante, porque diz respeito aos nossos dias e diz respeito, aleluia, a os dias passados, os nossos dias e dias vindouros, tá bom? Então acho muito interessante essas 70 semanas de Daniel, devido a isso, tá? Ela é uma parte escatológica da Escritura que fala tanto dos dias passados, dias que já aconteceram, dias de hoje e dias que ainda vão acontecer. E nós vamos seguindo aí. Paz do Senhor, presbítero irmão João Vitor. O pessoal tá chegando aí. Chama mais um para estar na live conosco hoje, querido. Eu vou fazer a oração inicial, como nós fazemos costumeiramente, e já passo, aleluia, para louvado seja o nome do Senhor. Já passamos aí para a aula, né? Para a temática. Hoje é a aula de número 12. Aula de número 12. Nós vamos estar aí dando, continuidade nas 70 semanas de Daniel. A gente começou a falar na aula passada e hoje a gente vai seguindo aí em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmão José Andrade, aleluia, está aí também nos assistindo. Querido, vamos orar em nome de Jesus. Amado e querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesta noite. Primeiramente, Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Te engrandecemos, porque Tu és um Deus santo, fiel, verdadeiro e bendito. Tu és aquele, Senhor, que nas Tuas mãos tem todo o poder, toda a glória e toda a exaltação. Senhor, a Ti, Senhor, nós rendemos graças e louvores nesta noite, colocando, Senhor, nossas vidas em Tua presença, Senhor, tanto a minha como a de cada um que está nos assistindo nesta noite, através dessa live. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor venha derramar da Tua bênção e misericórdia sobre cada um, derramando da Sua graça e do Seu poder sobre essas vidas, abrindo, Senhor, os olhos, os ouvidos espirituais, Senhor, meu Deus, da Tua igreja, de forma e maneira que eles venham, Senhor, aprender do Senhor, de forma e maneira que eles possam, Senhor, a cada dia buscar a Tua face, buscar a Tua presença e andar, Senhor, em conformidade à Tua Santa Escritura. Querido Deus, que esta palavra, Senhor, esse estudo que nós vamos, Senhor, meu Deus, nos aprofundar nesta noite, venha servir de entendimento, venha servir, Senhor, de valores espirituais a serem agregados na vida da Tua igreja, de modo que a cada um, Senhor, se renda mais aos Teus pés por conhecer
o Deus maravilhoso que Tu és. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim eu oro, assim eu Te louvo, assim eu Te agradeço, e assim eu peço, Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor e a glória do Senhor sobre cada vida, em o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar então início aí à temática. Você que entrou aí, nesse momento nós vamos falar de Daniel. Nós estamos estudando Daniel, tá? Daniel e Apocalipse, né? Nesse momento nós estamos ainda no livro de Daniel, posteriormente vamos para Apocalipse. Daniel capítulo 9, e a temática é as 70 semanas, tá? 70 semanas de Daniel. Nós falamos um pouquinho na aula passada sobre alguns pontos que nós deveríamos dominar para entender um pouco sobre as 70 semanas, tá? Nós falamos disso na aula passada, sobre, né, essa questão, até se gerar alguma dúvida, tá? Se ficou alguma dúvida da aula passada e você quiser perguntar, a gente está à disposição para responder você, tanto nessa aula também, tá? Você pode aí, é uma aula interativa, tá? É um vídeo interativo, você pode parar aí nas perguntas, eu vou falando aqui, mas consigo também estar lendo aqui as perguntas, tá? E nós podemos então estar respondendo para você de acordo com a dúvida, tá? Que é gerada aí no seu coração, e conforme a pergunta for sendo feita nos comentários, eu vou estar respondendo vocês. Então é isso, queridos. Nós abordamos alguns pontos básicos, né, na aula passada, para que a gente entenda um pouco e consiga ter um pouquinho mais de familiaridade para interpretar essas 70 semanas. Pontos, né, que tratamos na aula passada, eu quero ressaltar alguns para que fique mais claro, que seria a questão do cumprimento, né, sobre o povo e sobre a cidade. Nós falamos sobre a questão do povo de Israel e sobre a cidade, né, no sentido de que quando Daniel está orando a Deus, clamando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, Daniel ele está ali enfatizando o erro deles e algo que eles estão passando no cativeiro babilônico, né? Daniel ele tem essa visão no cativeiro, devido que eles estão ali passando devido única e exclusivamente por transgredirem a lei. E o fato deles transgredir a lei, eles vão ser levados ali para o cativeiro. Tá? Quero cumprimentar o pessoal que está chegando aí, irmã Néria, presbítero irmão Amarildo, diácono irmão Alex, a paz do Senhor a todos aí em nome de Jesus. Queridos, então eles foram para o cativeiro devido à lei, né? Eles terem quebrado a lei. O fato da cidade ter sido destruída também, né? Deus ele desprezou Jerusalém por um certo tempo. E quando nós olhamos isso, porque a Bíblia vai tratar em vários pontos, né? Os Salmos, falando para orar pela paz de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa? Sim. Só que ela é santa porque Deus assim a santificou. E Deus o santifica, e a gente viu na aula passada que também o fato dele santificar, mas por conta do pecado ele também a desprezou. E o fato dele desprezar Jerusalém é por tudo que vai acontecer com ela. Vai ser destruída, ela vai ser apedrejada, queimada, e vai acontecer, né, tudo aquilo que nós falamos na aula passada. Então esses são os dois pontos. Por que eles estão passando no cativeiro? Né? Deixa eu tirar aqui a propaganda do senhor YouTube, que fica atrapalhando a gente. Aí, voltando aqui, o YouTube solta essas propagandas aí e fica atrapalhando nossa aula, né? Mas fazer o quê? Nós não temos dinheiro para pagar o prêmio, né, do YouTube sem propaganda. Mas enfim, queridos, voltando aqui a nosso raciocínio, cumprimentar a irmã Kézia aí, irmã Tatiane, Sidmar, também o Genilson, né, lá do Maranhão, né, nos assistindo. Deus abençoe. Irmã Tati, lá de Pereira Barreto. O pessoal está aí nos assistindo na audiência. Então, queridos, voltando aqui nosso raciocínio, nós vimos esses pontos, tá? E começamos então a analisar a profecia. Quando a gente entra na profecia, Deus ele vai usar lá no original, não está escrito 70 semanas, né?
mas está escrito no original 70 setes, tá? O original do texto em hebraico, provavelmente alguma parte em aramaico, então está escrito 70 semanas, mas está escrito 70 setes. Está determinado sobre a cidade, sobre o meu povo e a sua cidade. E a gente leu lá em Levítico, entendendo que eles tratavam, né, que o fato de ser 7 semanas ou 70 setes se tratava de 70 semanas de anos. Para nós aqui, né, no Ocidente, quando nós falamos disso, para nós é algo estranho, é algo fora da nossa realidade, mas para um judeu não. Deus já havia explicado, ensinado que haveria semanas de dias e semanas de anos, né? Contando a questão do ano sabático, contando a questão do ano do jubileu, né, onde a terra descansaria, onde as dívidas seriam pagas, e Deus ele vai tratar isso lá em Levítico, lá no livro da lei, com o judeu. Então o judeu ele conhece muito bem, tá, essa questão das 70 semanas ou de semanas de anos, né? E nós entendemos então na aula passada que essas semanas não se trata de dias, mas se trata de anos. Não são semana de dias. Por quê? Porque uma semana tem 7 dias. E se eu fosse pegar 7 dias e fazer a conta vezes 70, nós íamos encontrar aí um número muito pequeno. Só que quando eu pego a profecia, e eu vou pegar a Bíblia aqui para a gente fazer a leitura dela, nós já lemos na aula passada, mas eu quero ressaltar aqui, quando eu pego a profecia em Daniel 9, no verso 24, ele diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade e sobre a sua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expandir a iniquidade, para trazer justiça eterna e selar a visão, a profecia e para ungir o Santíssimo. Verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele está dizendo que vai ter um processo. Dentro dessas 70 semanas, nas primeiras 7 semanas, vai acontecer aqui uma questão, as ruas vão ser reedificadas. Porém, depois do findar de 62 semanas, o que vai acontecer? O texto vai dizer o seguinte, que depois das 72 semanas, isso no verso 26, será cortado o Messias. Então, se nós estivéssemos falando de semana de dias, era impossível. A cidade que foi destruída, e nós vimos isso na aula passada, Nabucodonosor veio, arrebentou com tudo, queimou tudo. Depois, 19 anos depois, os caldeus vieram e acabaram mais ainda com a cidade de Jerusalém. E em 70 semanas de dias, né, 70 semanas, né, fazendo vezes 7 dias, a gente tem um número muito baixo, impossível de conseguir construir uma cidade. Né? Vai dar lá o que? 1 ano e pouco. Impossível. Impossível de construir uma cidade. Outra questão. Se passaria mais 62 semanas. Então, dentro dessas 62 semanas de dias, se fosse de dias, o Messias tinha que vir, nascer, ter seu ministério e morrer. Então, nós temos dados muito informativos aqui que dá para a gente nos pontuar. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, nós aprendemos isso na aula passada. O porquê do cativeiro, o porquê da cidade ter sido destruída. E que o que Deus está falando das 70 semanas não se trata de semana de dias, igual nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, totalizando 7 dias uma semana. Mas Deus está falando daquilo que ele falou lá em Levítico, sobre o ano sabático, sobre o ano do jubileu, que são 7 semanas, ou que são semanas de anos, que cada semana equivale, então, a 7 anos. Então, uma semana de anos, né, vai equivaler aí a 7 anos.
7 semanas de anos equivale a 49 anos. É isso que nós vamos tratar hoje. Então nós vamos entrando aqui na aula de número 12. Tem um desenho aqui, não dá para você ver, né? No finalzinho da aula passada eu mostrei, cheguei com a câmera lá perto e você conseguiu então dar uma verificada. Mas aqui eu tenho o quê? Eu tenho um diagrama, né? Um escopo, na onde vai tratar exatamente do que nós vamos ler aqui hoje, né? Sobre essas 70 semanas e entender às claras o que Daniel recebeu de visão, o que o anjo trouxe a Daniel e o que ele estava falando. Voltando o texto aqui, como eu disse, 70 semanas estão determinadas, isso nós já sabemos. Também está dizendo que dentro, olha, preste atenção aqui, dentro de 7 semanas mais 62 semanas, tá? Nós vamos ter aí 434 anos, tá? Peraí, deixa eu pegar aqui um número exato, ó. Vamos entender aqui, deixa eu ler o texto, porque senão às vezes o meu raciocínio você não vai conseguir acompanhar ele aí. Essa questão de fazer essa aula online é um pouquinho complicado, tá? Às vezes eu estou pensando uma coisa aqui, mas não consigo me expressar de forma que você entenda. Mas vou fazendo bem pausado para você entender, que isso aqui é bom para aula presencial, mas vamos lá. O verso 24 então diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, então vai ter uma ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, então vai ter uma ordem, vai ter uma saída de uma ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. A Jerusalém, a cidade está destruída. Tá, isso eu estou no verso 24 ainda. Para cessar a transgressão, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, o texto está dizendo que dentro das 70 semanas vai acontecer tudo isso. Dentro das 70 semanas reveladas para Daniel, vai acontecer tudo isso. Nós já sabemos que as 70 semanas são 70 semanas de anos, tá? Verso 25, então ele vai começar a detalhar as 70 semanas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 72 semanas, e os muros se reedificarão em tempos angustiosos. Então, primeiro ele explicou tudo que vai acontecer dentro das 70 semanas, agora ele faz uma divisão. Ele vai fazer uma divisão no versículo 25. A gente tem que ler com bastante calma para a gente conseguir interpretar isso aqui. Então, eu já entendi, tá, que semanas podem ser de dia e de anos. Você colocou na sua tabela profética na aula passada. O verso 24 explicou tudo que vai acontecer dentro das 70 semanas. Agora ele está do 25 para frente, dividindo. Então, no 25, nós vamos entender que vai ter que acontecer algumas coisas, tá? Vai ter que acontecer algumas coisas, ó. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias e o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então aqui ele já não está falando, para acontecer isso aqui, não tem 70 semanas aqui. Aqui são 7 mais 62, que totaliza 69 semanas, tá? Você tem que entender o raciocínio segundo o que o texto está dizendo. Nós estamos aqui em Daniel 9, 25. Então, verso 24... ele vai explicar tudo que vai acontecer dentro das 70 semanas. Verso 25, ele está falando só de 69 semanas. 7 mais 62. Verso 26. Vamos lá que eu já vou te explicar. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Então, ó, dentro de 69 semanas, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai sair a ordem para restaurar Jerusalém, para edificar Jerusalém, até o Messias. No caso, o Messias vai nascer. Haverá 72 semanas, o Messias e o príncipe, tá? E haverá 60 semanas, 7 semanas e 62 semanas. E as ruas e os muros se edificarão em tempos trabalhosos. Então, o que vai acontecer dentro de 69 semanas? A cidade vai ser restaurada, os muros vão ser reedificados, estou falando de Jerusalém.
vai nascer o Messias vai nascer, vai fazer sua obra, né, de salvação, porém em tempos angustiosos. Isso acontece dentro de 69 semanas. Verso de número 26 vai dizer o seguinte: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra, que estão determinadas assolações. Então eu comecei aqui a fazer a divisão das 70 semanas. Eu sei o que vai acontecer dentro das 70 semanas. Dentro das 70 semanas vai ter destruição, vai nascer o Messias vai morrer, Satanás ele vai imperar, tá falando aqui de grande tribulação, ele vai imperar, só que depois Deus vai vir e vai destruir Satanás e vai haver redenção. Então em Daniel 9 nós já temos o fim da história. Isso você tem que entender muito claro. Em Daniel 9 nós já temos o desenrolar de toda a história. Deus revelou para Daniel, seu servo, e a gente vê que Daniel ele é um servo fiel, por isso que a gente tem que buscar a presença de Deus fielmente, porque ele poderia ter revelado para qualquer um, mas não, ele revelou para Daniel. E o capítulo de número 9 ele é muito contundente nessa questão, por quê? Porque a Bíblia diz que no capítulo 9, verso 1, Daniel vai orar. E nós vamos ver no verso 23, que quando o anjo Gabriel chega até Daniel e fala assim, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. Considera, pois, as palavras e entende a visão. Então Daniel era alguém muito estimado no céu, de modo que quando ele começou a clamar, suplicar, Deus já falou, vai lá e mostra para ele o que vai acontecer. Então Daniel ele tem a visão de tudo o que estava acontecendo nos dias dele, né? Nós vimos nos capítulos anteriores de Daniel que Daniel ele tem um prelúdio, né? E esse prelúdio vai ficando mais detalhado nas visões. Ele vê algo em Daniel 2. Depois nós temos, né, algo mais detalhado em Daniel 7. Depois isso se torna mais detalhado em Daniel 8. E agora nós temos uma riqueza tremenda de detalhes em Daniel 9. Então Daniel, aqui no livro de Daniel, nós temos tudo o desenrolar da história. O que aconteceu e o que vai ainda acontecer e o culminar, o findar dos tempos. Está aqui nas 70 semanas. Tá? Ah, pastor, mas está só nas 70 semanas? Não! Desde Daniel 2, Deus já havia revelado que ia acontecer com toda a humanidade e o fim dela. Desde o sonho da estátua, aonde lá em Daniel 2, a Bíblia diz que dentro do sonho, né, que Deus revelou, que Deus para Nabucodonosor revelou para Daniel, que uma pedra sem auxílio de mão seria cortada e destruiria todos os reinos da terra e se tornaria um reino sempre eterno. Então está falando do final dos tempos, vai acabar esses impérios que existem na terra, né? Essas supostas democracias, esses reinados vão acabar, tudo quem vai reinar é Deus. Então desde Daniel 2 está falando isso, já tem a revelação do final dos tempos. No entanto, não com tanto detalhe. No entanto, não com tanta riqueza de detalhe. Aqui em Daniel 9 nós temos, isso vai agravando no sentido de detalhe. Isso vai aumentando. Daniel 7 tem muito detalhe. Daniel 8 detalha, né, algumas situações também bastante detalhadamente. E aí depois nós temos aqui Daniel 9, né, o ápice aqui dos detalhes. Então quando eu olho isso daqui, eu vejo que Deus revelou o final de tudo para Daniel. E aí então eu entendo que o final de tudo o final de tudo vai culminar no quê? Simples, único e exclusivamente, né, nas 70 semanas. É o que vai acontecer. Aí aqui, como o texto disse no verso 24 é 70, no verso 25, 7 semana mais 62, no verso 26 fala que no final das 72ª semana o Messias é cortado, ele morre. Então aqui eu tenho pontos na história, eu tenho marcos na história, tá? Eu tenho marcos. Como assim? Eu tenho um detalhe muito forte aqui que dá para mim trabalhar para interpretar a profecia, que é vamos dizer assim, que é o carro-chefe dessa aula, é entender e interpretar as profecias. Por isso nós criamos tabela profética, para isso que eu estou te enchendo de informação, de detalhe, para você começar a entender
o texto bíblico, porque o texto bíblico vai te responder muita coisa e um pouquinho nós vamos pegar na história. Então eu já olhei o texto bíblico, eu já fiz a análise bíblica, e agora o que eu vou fazer? Agora eu vou nos pontos na história, porque o texto me deu pontos, o texto me deu marcos históricos, o texto me deu eventos que aconteceram na história, que no caso de Daniel iria acontecer, mas para nós hoje, vários já aconteceram. Para Daniel tudo era escatológico, para Daniel tudo era profecia que ainda iria se cumprir. E como eu disse, Daniel só viu a segunda parte da estátua. Né? Isso aqui, onde em Daniel 9, ele está no reinado medo-persa. Então ele está no reinado, a cabeça da estátua era ouro, o peito da estátua era prata. Ele está nesse reinado, nos medos e os persas. Daniel não vai passar disso, né? Ele é ser humano, ele vai morrer. Né? Tem uma idade. Então é aquela questão, a estimativa de vida do ser humano, ele morre. Mas vai continuar acontecendo. Daniel morreu, mas o Deus que revelou é eterno e vai continuar acontecendo do jeito que ele disse que ia acontecer. Então, quando nós vemos isso aqui, para Daniel é tudo escatológico. Uma parte se cumpriu, porque Deus falou da cabeça de ouro, Nabucodonosor, depois Belsazar. Só que a cabeça de ouro cai e entra o peito de prata, né? Que é os medos e os persas. Daniel já também falou, cara, aquilo que foi profetizado, um ponto já aconteceu. E os outros vão vindo a acontecer. Então, parte para Daniel aconteceu, a sua grande maioria escatológica, tá? Nesse ponto aqui de Daniel 9, para ele é tudo escatológico. Para nós, muito já se cumpriu, na verdade 69 semanas, e você vai aprender nessa aula, já se cumpriu, porém a última semana é escatológica ainda, para mim e para você. E é o que nós vamos ver hoje. Eu quero detalhar aqui, eu fiz algumas anotações aqui, sobre essa questão, tá? Desses pontos, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou ficar relendo isso aqui várias vezes para ficar muito claro. Então vamos lá, verso 25. Sabe-se, entende, desde a saída da ordem para edificar, para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias e o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então 7 mais 2, 62 mais 7, 69. Verso 26. Agora vamos pontuar. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Então eu sei que no final das 62 semanas será cortado o Messias. Então qual que é a minha interpretação? Se depois de 62 será cortado o Messias, entende-se que o que aconteceu antes, a reedificação da cidade, acontece nas 7 primeiras semanas. Nas 7 primeiras semanas. Essas 7 primeiras semanas, semana de ano, 7, uma semana de ano, 7 anos. 7 vezes 7, 49. Então, essas 7 primeiras semanas simbolizam 49 anos. 49 anos. O que é o marco? Qual que é o marco? O marco é a reedificação. A saída da ordem, olha, a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém, tá? São 7 semanas. 7 semanas, ó. A saber, a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Até o Messias, vão aparecer 7 e depois 62. Então, olha, as primeiras 7 semanas eu tenho um marco. Reedificação. Saída da ordem para reedificar. Então, as 70 semanas, quando que elas começam a contar? Quando que é a semana de número 1? Como é que eu vou contar? Pastor, quando começou a acontecer as 70 semanas? O que foi o ponto que marcou o início das 70 semanas? Isso é muito importante, preste atenção. Sabe-se, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, o ponto que marca o ano 1 das 70 semanas, o ponto marco 0, o início das 70 semanas, é quando sai a ordem para reedificar a cidade. E quando que saiu essa ordem historicamente? Quando sai essa ordem historicamente? Nós falamos nas aulas anteriores, mas eu quero fazer aí uma, né? Talvez você que está aí me assistindo não assistiu as outras aulas, nós já estamos na aula de número 12, né? Tem 11 aulas para trás, tá? Se você quiser assistir, tá aí no Face,
Às vezes o Facebook é um pouquinho complicado de se assistir porque elas misturam, porque tem outras postagens junto. Mas no YouTube, lá no YouTube, no meu canal, Pastor David Evangelista, nós temos uma playlist com todas as aulas. Então lá é mais fácil, você vai entrar lá e vai assistir aula por aula. Você que queira acompanhar as aulas anteriores, tá? Tá lá na playlist Daniel e Apocalipse no canal no YouTube, que é Pastor David Evangelista. Então o que acontece? Nós falamos nas aulas anteriores. As aulas anteriores tratam sobre toda essa questão de Daniel. Nós estamos estudando Daniel desde o capítulo 1. Então o que acontece aqui? Quando que vai marcar essa questão do início das 70 semanas? A ordem para reedificar e restaurar Jerusalém. Quando nós voltamos nos textos, né, a Bíblia mesmo me responde, o que nós temos lá em Isaías 45? Eu vou em Isaías 45 para me entender um pouquinho do que o texto está dizendo. Tem uma ordem de restaurar e de reedificar. Então vamos para Isaías, capítulo de número 45, que nós vamos ter aqui uma ordem aqui. Vamos ter um negócio interessante falando aqui. Eu falei disso nas outras aulas, mas vamos ressaltar. Isaías, capítulo de número 45, verso 1, a epígrafe é: Deus chama a Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela tua mão direita, para abater as nações diante da sua face, para discingir os lombos dos reis, para abrir, aleluia, diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Tá? Então, se eu continuar lendo isso daqui, né, do capítulo 45, verso 1 até o verso, né, de número... Se eu ler todo ele, até o verso de número 17, mas se eu ler o capítulo 45 inteiro, eu vou entender que Deus está ungindo um homem que nem é cristão, que nem adora a Deus, tá? Só que isso independe, isso você tem que estar muito claro isso na sua mente, tá? Deus, ele usa quem ele quer para fazer o que ele quer. Ah, porque eu sou cristão, eu sou usado por Deus, né? Tem muita gente que tem esse problema de conhecer, não conhece Deus e fala daquilo que não conhece, tá? Fala daquilo que não entende. Ah, porque o fulano é usado por Deus, é homem de Deus. Cuidado. Ciro não era homem de Deus, Ciro não era cristão, Ciro nem adorava a Deus, ele não era judeu, ele era persa. Mas como assim? Então como ungiu a Ciro? Você já leu lá em Reis, quando quando nós vamos em 2 Reis lá, se não me falha a memória, capítulo 5, quando tem a história de Naamã, lá de Eliseu e Naamã, dos mergulhos, lá vai falar que Deus ungiu a Naamã, ou usou a Naamã, operou através da vida de Naamã para lhe dar grandes vitórias. Naamã não era adorador de Deus e assim Deus já o usava. Porque, querido, Deus, ele usa quem ele quer para operar a vontade dele. Tá? Então a gente tem que estar muito atento com isso, porque tá cheio de charlatão aí, se falando de Deus porque o cara fala em língua, porque o cara revela, porque o cara isso e aquilo, né? E, porque é de Deus. Cuidado, Deus, ele usa um ímpio para fazer a vontade dele se cumprir. Nós estamos vendo isso na vida de Ciro, Ciro era ímpio, né? Esse ponto, às vezes eu falo, irmão, cuidado com isso. Revelação. Querido, revelação nem dom é. Né? Vai lá em Coríntios, você vai ver se tem dom de revelação. Não tem. Tá? O dom que está lá é de profecia, que talvez é próximo. Agora, o fulano que revela CPF, que revela, né, o teu CPF, o teu RG, cuidado. Cuidado, porque isso, Deus não tem nada com isso. Tá? Isso não tem parte com Deus. Como assim, pastor? Simples. Isso não é revelação, isso é adivinhação. E se eu for voltar no texto bíblico, aí eu vou fugir da ideia da aula aqui, mas tenho que falar. Se eu for voltar ao texto bíblico, a Bíblia diz que Paulo e Silas, quando foram pregar aos gentios, tinha uma menina que adivinhava. Paulo olhou para ela e falou, demônio, sai dela. E o demônio saiu e ela não conseguia adivinhar mais nada. Então cuidado com esse negócio. Pastor, mas então como é que eu sei que é de Deus? Simples. A suposta revelação, ela é para engrandecimento do reino? Ela agrega algum valor ao reino de Deus? Se sim, é de Deus. Se não, é do capeta. É de Satanás. Abandona isso.
Sai disso, porque senão você vai morrer e vai junto. Vai amarrado junto com o inferno. Você está entendendo? Então, vamos prestar atenção aqui. Vamos voltar ao âmago da palavra para a gente entender. Deus, ele usa o que ele quer. Ele é soberano eternamente. Então não precisa ser um cara crente para ser usado por Deus. Deus usa o ímpio para abençoar o cristão. E foi o que ele fez com Ciro. Então cuidado. Então o que acontece? Quando que sai a ordem? Deus falou que ele vai levantar um homem, tá? Isso daqui, Isaías está profetizando isso mais de 200 anos, tá? Mais de 150 anos antes de Ciro nascer. Para você ver e provar para você que é Deus que está falando. Ciro nasce. E quando Ciro toma a Babilônia, lembra lá do texto de Daniel que fala que Belsazar fez uma festa e estava adorando Deus de ouro e rarará, e apareceu uma mão na parede que começou a escrever lá, né? Agora eu não me lembro a fala, mas algo como Meni, Meni, Tekel, Persi, que Daniel vai lá interpretar e ele fala, olha, você foi pesado na balança, seu reino foi cortado, foi tirado. Né? E naquele mesma noite, naquele mesmo dia, né, os persas e os medos invadem a Babilônia. Nós falamos disso em outra aula. Né? Não tinha como invadir a Babilônia, mas quando Deus quer fazer algo, querido, ele vai fazer. A Babilônia era cercada por muros e pelo rio, se não me falha a memória, Eufrates. O que acontece? Eles pegaram e secaram, desviaram o leito do rio, a ponto da água baixar até os joelhos. E eles entraram pelo leito do rio, não encontraram resistência nenhuma e acabaram com o reinado babilônico. Tá? E Ciro então invade a Babilônia e toma, né? E agora os medo-persas estão imperando. E quando os medo-persas começam a imperar, o que vai acontecer? Vai acontecer algo, né, que Deus já havia profetizado em Isaías 45. O quê? Vamos para o livro de Esdras. Livro de Esdras, tá? Eu tenho aqui no livro de Esdras, no capítulo 1. Mas tem Esdras na Bíblia, pastor? Tem Esdras na Bíblia. Vamos para o livro de Esdras, no capítulo 1. Esdras é aquele livro chato, que vai falar de 1 milhão de genealogia, no capítulo 2, da lista dos que voltaram, e rarará. Você não vai ler, você vai passar batido, mas tem que ler. A Bíblia é feita para se meditar. Olha o que acontece aqui, isso é fato histórico. O que acontece no livro de Esdras, no capítulo de número 1. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta, aqui no caso de Jeremias, porque ele está citando o fato dos 70 anos, tá? Despertou o Senhor, o espírito de Ciro, incomodou Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, fez avisar em todo o reino, fez saber em todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Louvado seja Deus. Querido, eu leio isso aqui, eu sinto a presença de Deus, porque é magnífico isso aqui. Mais de 150 anos, Isaías fala de Ciro. Ciro vai lá, nasce, começa a dominar o mundo. Deus fala para Jeremias, o povo vai passar 70 anos no cativeiro. 70 anos se passa, Ciro toma a cidade de Babilônia e Esdras está falando aqui que ele expede um edito. Para que você está falando tudo isso? Simplesmente para te provar biblicamente e historicamente que as 70 semanas se dá um marco. Que marca o início das 70 semanas? O edito. O edito, a ordem para reedificar a cidade. Quando foi isso? No primeiro ano do reinado de Ciro. No primeiro ano de Ciro sai a ordem. No primeiro ano de Ciro sai a ordem. Então começa a se contar as 70 semanas de Daniel. Pastor, mas como é que nós sabemos disso? Como estou dizendo, historicamente. Agora, isso para Daniel, é claro. Daniel é judeu. Daniel conhece o livro de Jeremias.
No fato é que o texto vai dizer em Daniel 9 que ele estava lendo o livro do profeta, e lendo o livro do profeta Jeremias, ele falou, cara, já passou 70 anos, Deus ele vai restaurar a gente. Tá? Só que quando você olha essa situação, Deus falou, olha, 70 anos vai se passar. Vocês vão ficar 70 anos na Babilônia, depois de 70 anos eu vou livrar. Vem de encontro novamente a lei do ano do jubileu, que é o 70 semanas de anos, o ano sabático. Está dizendo, cara, vocês vão passar na servidão, mas já vai acontecer o ano sabático. Vai acontecer. Vai passar 70 anos lá, mas depois dos 7 anos eu vou dar o descanso. Vocês vão voltar. E vai acontecer assim até o final dos tempos. Quando culminar tudo, vai se passar 70 semanas. E aí vai vir o descanso para os filhos de Deus. E aí vai vir a glória do Senhor manifesta na vida daqueles que creem. Nós vamos morar eternamente com Ele na glória. Você está entendendo isso aqui? Então, olha, Esdras vai falar, vai explicar que, olha, no primeiro ano do rei Ciro saiu o edito. Então começa a se marcar 70 semanas. Voltando em Daniel, tá? Talvez pareça um pouco confuso, mas como é aula, e a internet, né, essa, vamos dizer assim, a questão da tecnologia, vamos dizer, a bênção da tecnologia, depois que acaba a aula aqui, você consegue voltar e ir pausando, e fazendo as suas anotações, e ver de novo, e ver de novo, ver de novo. Então você consegue entender aí. Às vezes eu tô com o raciocínio um pouco rápido aqui, né? Não dá pra gente ficar voltando, mas depois que acabar a aula você consegue voltar lá e ver. Então entendo que nós vemos muito claro no texto, eu volto para Daniel 9, que tem o início. E o início é marcado pela reedificação, pela ordem de reedificar a cidade. O que marca o início das 70 semanas, pastor? A ordem de reedificar a cidade. Ok, eu já sei. Só que aí a Bíblia diz então que isso vai durar 7 semanas. 7 semanas. Por quê? As primeiras 69 semanas são divididas em 7 e depois 62. O que marca? Se a ordem para edificar, quando nós olhamos o texto novamente, vamos para a história, nós vamos ver que do ano que o ano que foi dada a ordem por Ciro e Esdras volta, foi Esdras que voltou primeiro. Isso também é uma questão que muito cristão, às vezes eu converso com muitos cristãos e eles têm essa dificuldade de entender, acham que Neemias voltou primeiro que Esdras, mas não, quem voltou primeiro foi Esdras. Por quê? Porque Neemias voltou para construir os muros, né? Então se dá uma ideia de que Neemias voltou para reconstruir a cidade. Não, quando Neemias chegou para reconstruir os muros, já tinha gente morando lá, a cidade já estava edificada teoricamente. Não estava sublime, né? Mas já tinha gente morando. O templo estava sendo construído. Então a gente vê que o marco que vai marcar isso aqui, eu estou querendo derrubar aqui o tripé. O que vai marcar isso daqui é o quê? As primeiras 7 semanas, que, como eu disse, 70 vezes 7 é 49, 70 semanas de ano, né? 7 vezes 7, né? 70 vezes 7. 7 vezes 7 é 49, que são 7 anos vezes 7 semanas, vezes 7 vezes, seriam 49 anos. Eu tenho um marco, o quê? O tempo que os judeus demoram para reconstruir a cidade, tanto, né, eu vou ler todo o livro de Esdras e Neemias, e eu vou ter os números, eu vou ter, então, dentro da história também, para me pontuar e me basear aqui, os judeus demoram aproximadamente 48 anos. 48 anos para edificar a cidade e o templo. Então essa primeira divisão que Deus deu para Daniel, 7 semanas, depois 62 semanas, a primeira divisão, o primeiro marco que eu tenho é a reedificação do templo, ou a reedificação da cidade, a ordem para restaurar a cidade, tudo que está dentro da cidade, o templo está lá dentro. Então a ordem para restaurar e para reedificar, o marco é a reedificação da cidade. E eles gastam aí entre 48, 49 anos. 48 e alguma coisinha. Então a gente entende que essas 7 primeiras semanas, ela marca essa reedificação da cidade, né? Essa reedificação completa da cidade, a restauração da cidade, a restauração de Jerusalém. Certo? Então eu tenho a primeira divisão das 70 semanas. As 7 primeiras semanas trata-se da restauração do templo. Tá, mas e as 62 semanas? Porque dentro, né, das 70 semanas, Deus vai dividir ela em 3 partes. Sendo 7 primeiras, depois 62 e depois uma semana. Então é aí que eu quero entrar
nesse momento, a segunda divisão. O que vai acontecer? Se na primeira divisão, que são as 7 primeiras semanas, é a reedificação da cidade, e quando eu vou no marco histórico, eu vou entender que a cidade demorou aproximadamente isso para ser construído, tá? E eu estou falando aqui de pontos, tá? De pontos claros, teológicos. Você vai me falar, pastor, mas às vezes eu fiz algum estudo e tem alguma divergência no sentido de quê? Do ano que foi dada a ordem para reedificar, tá? Alguns falam que foi Ciro, tá? Alguns falam que foi Ciro, como o Esdras está falando aqui, e outra linha teológica vai dizer que foi Artaxerxes, né? Na questão de mandar Neemias. Mas nós vemos claramente pela história que Esdras, quando Neemias chegou lá, já estava construído. Eu falei algo, né, próximo a isso aí. Mas entenda, nesse ponto eu tenho então a primeira divisão sendo a restauração. E o texto vai dizer aqui no final do capítulo 25, na parte B, que fala assim: se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quando eu vou ler Esdras e Neemias, nós vamos ver que eles vão ter todo o tempo uma oposição contra eles. A ponto que em Esdras eles param a construção do templo. Por quê? Porque o povo não queria que eles continuassem. Neemias nós vamos ver isso de novo, né? Nós vamos ver lá Sanbalate, Gerson, Tobias. Falando, vocês estão fazendo, vocês estão montando, se rebelando contra os reis medos e persas. Só que eles não contavam que os editos medos e persas não poderiam ser revogados. E se Ciro mandou construir, tinha que construir, ponto final. Tá? Era uma lei medo-persa, que não podia nenhum edito de nenhum rei medo-persa ser revogado. Então, mas a gente vai ver que eles tiveram muita oposição na construção dessa cidade, na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução do templo. Né? Quando a gente vai para o livro de Neemias, a Bíblia vai falar que eles demoraram 52 dias para reconstruir as muralhas e colocar os portões. Só que as casas já estavam, na grande maioria, reedificadas. Eles vão continuar trabalhando e o templo vai se reedificando. Então a gente vai ver o quê? A gente vai ver claramente que essa primeira divisão se trata dessa ordem dada por Ciro até a reedificação da cidade. E foi em tempos angustiosos. Por quê? Porque houve oposição. Aí eu vou tratar naquilo que eu sempre estou falando na questão da profecia. Um ponto se cumpriu e o ponto escatológico, que vai entrar na mesma linha de raciocínio. Vamos ver o segundo ponto. Então, primeiras 7 semanas se trata da reconstrução da cidade. Segundo ponto, o que vai acontecer no segundo ponto? Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, tá? Esse príncipe aqui, tá? Ele é diferente do príncipe do capítulo 25. Como assim, pastor? Se você ler na Bíblia aqui, deixa eu tentar mudar a câmera para você entender. Porque no versículo 25, deixa eu tentar virar aqui. Vira. Virou. Ó. No capítulo 25, aqui, ó, exatamente aqui, ó. Até o Messias e o príncipe. Esse príncipe está com letra maiúscula. O Messias, o príncipe e o Messias. No verso 26 está dizendo assim, ó: cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe. Esse príncipe com esse príncipe aqui são diferentes. Esse está com letra maiúscula, simbolizando o Messias. Esse príncipe aqui com letra minúscula, simbolizando o anticristo. Tá? Isso tem calma. Por isso que eu falo, irmãos, tem que ter muita atenção para interpretar a profecia. Porque se eu não prestar atenção no texto, né, eu falo isso muito para obreiro, para os meus obreiros. Pastor, mas tal, e como é que eu vou fazer para me preparar? Querido, pergunta para o texto. Pergunta para o texto que o texto vai te responder. Tem que ter intimidade com ele. Pergunta para ele, ele te responde. Então aqui, quando eu olho o texto, eu começo a fazer observação na questão aqui, né, hermenêutica, né, fazendo a análise do texto. Eu falo, caramba, isso aqui são dois príncipes diferentes. O versículo 25, príncipe com letra maiúscula, simbolizando, tá? Isso aqui é uma regra aqui para o Brasil, tá? Simbolizando a questão desse príncipe ser o Messias. Mas do 26, não. O Messias será cortado, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, o príncipe que há de vir, quem que é esse? O Messias já veio. O príncipe que há de vir é o anticristo. Então aqui já está falando num ponto da grande tribulação.
Tá? O final das 62 semanas e o início da grande tribulação. O príncipe destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, e até que haverá guerra e destruição até o final. Então vamos para o segundo ponto. Primeiro marco, a primeira divisão, 7 semanas, eu já sei o que é. É a divisão, é a construção de Jerusalém, que tinha sido destruída no ano 19, depois da leva babilônica. No ano 19 de Nabucodonosor. Tá. Ela foi reconstruída? Sim. Nós sabemos que sim. Demorou 48, 49 anos. E as 62 semanas? As 62 semanas marca, tá? Todo o período depois da construção do templo até o quê? Até o nascimento e morte do Messias. Isso vai dar 64, eu fiz a anotação aqui que a minha cabeça também não é um computador, né? 62 semanas de anos, então são 7 vezes 62, dá 434 anos. 434 anos, é isso mesmo. 434. Dentro desses 434 acontece tudo que nós sabemos na história bíblica. O que, pastor? Jerusalém foi reconstruída, eles voltaram, aí entra a era dos profetas menores, porque eles voltam para Jerusalém, mas eles não querem mais adorar a Deus, eles voltam tudo errado, alguns adoram, outros não adoram. Nós vamos ver em Esdras que o povo que ficou na cidade, o sacerdote se casou com gente errada, com gente estranha, está tudo bagunçado, então tem que haver purificação. E aí nós vamos ver, por exemplo, Ageu, que vai profetizar contra eles. Eu vou ver Malaquias, que vai profetizar contra eles. Né? Grande parte dos profetas menores dizendo, cara, vocês abandonou Deus. Vocês não querem Deus. A casa de vocês está como? Quando Ageu fala, a casa de vocês está cheia de marfim, mas a casa de Deus está em farrapos. Né? Depois nós temos Malaquias, que vai profetizar dizendo, olha, vocês roubam a Deus. Por quê? Porque os sacerdotes, os levitas estão passando fome, eles não fazem o trabalho deles, porque eles não têm condição de fazer. Por quê? Porque vocês roubam a parte que é dos levitas. Então o povo abandona Deus. E vai viver aquela coisa que a gente conhece. Né? Não posso ficar detalhando muito, senão nossa aula dá 3 horas. Deixa eu ver aqui quanto deu. Já estamos com 52 minutos. Então o que acontece? Nós vamos entender que depois que eles voltam do exílio babilônico, estão frios. Aí tem alguns pontos, eles reavivam um pouco, depois morna de novo, depois Deus humilha eles, né? Vai naquela coisa, a gente também tem que se atentar para não ficar assim, irmão. Para não ficar aquele ápice, depois abaixo, depois o ápice, depois abaixo. Temos que viver, né, uma linha, um linear diante de Deus, uma linha reta. Mas, enfim, nós vamos ver que vai chegar um ponto que Deus vai parar de falar com o povo. Deus vai parar de falar. Que é o período interbíblico, mais ou menos 400 anos. Tá? Deus se cala. Deus se cala, não fala mais com o povo. Que aí entra a era dos mestres da lei, dos escribas, dos fariseus. Né? E aí o que acontece? Deus fica sem falar com o povo 400 anos. Se eu for ver, olhar isso profeticamente, isso tem a mesma importância. A mesma importância daqueles 430 anos que o povo ficou na terra do Egito. Por quê? O povo esquece de Deus. E o povo foi para o Egito, né? Nós sabemos ali no livro de José que entraram 74 pessoas, quando José era governador. Só que passa um tempo, o povo para de adorar a Deus. Então Deus vai se calar. E eles vão ficar 430 anos lá no Egito, aproximadamente 200 anos de escravo. E faz menção desse período interbíblico que, quando o povo se desvia, Deus vai se calar. E tudo isso está acontecendo dentro das 62 semanas. Dentro das 62 semanas, que é a segunda parte. Né? Que fala aqui, ó, o Messias haverá 62 semanas, as ruas se edificarão. E tá. Então a cidade de Jerusalém foi reedificada, eles estão vivendo lá. Não vou te dizer de boa, né? Porque não se relata tantas guerras nesse período que eles voltam, tá? Tem sim, né? A gente sabe que depois dos Medo-Persas vai vir a Grécia, só que a Grécia não é tão, vamos dizer assim, agressiva no ponto histórico com Jerusalém e posteriormente Roma, né? E Roma sim, Roma vem para destruir mesmo. Foi como nós falamos aí
no capítulo, se não me falha a memória, capítulo 8, foi o capítulo 8 que a gente falou de Etíoco Epifânio e tal. Então o que acontece? A questão é que, dentro dessas 62 semanas, a gente vai contar até o do final são 434 anos, nós vamos contar do final da edificação da cidade até o quê, pastor? Até o nascimento do Messias. Aí o Messias vai nascer, Jesus ele vai nascer, na verdade nascer não, né? O final das 62 semanas até a morte do Messias. Então Jesus vai nascer, vai lá para o Egito, volta do Egito, quando, né, Herodes morre, o Herodes da sua época morre, ele volta, vai crescer, vai começar a exercer seu ministério. Então, da semana 1 até a semana de número 62, o que marca o fim da semana de número 62? Entenda, a primeira divisão das 70 semanas, nós já falamos aqui, eu vou ficar repetindo, são 70. Deus dividiu ela em 3. A primeira divisão, o marco 0, que marca o início da primeira semana, a ordem para reedificar e restaurar Jerusalém. Primeiro ano do reinado do rei Ciro. Ok, ponto. Isso aqui, claro, tá na Bíblia, não tem muito o que ficar falando. Tá aqui. Nós lemos em Esdras capítulo 1. Tá. Quanto tempo durou as primeiras 7 semanas de ano? Simples. Semana de ano, 7 vezes 7, 49 dias? Não, anos. Ninguém edifica uma cidade em 49 dias. Né? Se o muro só demorou 52, imagina como uma cidade inteira, um templo caído seria edificado. Impossível. Então é semana de anos. Outro fator que prova que é semana de anos. Tá. Isso marca a reedificação da cidade. A gente vê que ela demora aí 48, 49 anos para ser reedificada. Ok, ótimo. Aí o texto diz que vai ter outra divisão de 62 semanas. Então, acabando a semana de número 7, entra a semana de número 8, até a semana de número 62ª, de número 62. Essa semana de número 62, ela não tem um marco, né, o início, mas ela tem o final. Tá? O início é quando acabou a construção, mas o final é o que marca. O que acontece no final da semana de número 62? Olha aqui. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Então o que marca o final da semana de número 62? A morte de Cristo. Tá? A morte e a ressurreição, né? Ele vai morrer. A morte de Cristo marca o final da semana de número 62. Então, para a gente finalizar aqui essa primeira parte aqui, porque nós já estamos aí com 58 minutos de aula, e aí a aula vai ficando cansativa, o pessoal vai começando a sair, não pega bem o raciocínio. Mas o que eu quero que você entenda, nós vamos parando aqui, e aula que vem eu retomo, porque aí entra o período que nós estamos, tá? Que é uma lacuna no tempo aí, nós vamos falar dessa lacuna, porque isso aí dá muito pano para manga, tá? Alguns teólogos aceitam, outros não, tá? Uma visão tradicional, outra pentecostal, uma calvinista, outra arminiana, mas nós vamos tratar disso na aula que vem, porque assim é muito assunto, não dá para falar em, vamos dizer aí, as nossas aulas costumam durar aí 1 hora e 10, não dá para falar isso em 10, 12 minutos, é impossível, tá? É assunto para uma outra aula. Mas vamos então fechar aqui para a gente entender. A semana de número 1 até a semana de número 62, na verdade 69, porque são 7 mais 62, o que marca o início, Esdras 1, a ordem de Ciro para reedificar a cidade. Os judeus voltam em Esdras capítulo 1. O que marca o final dessas, que então são 69 semanas? O que vai marcar a semana de número 69? A morte do Messias. Se eu vou pegar o texto bíblico aqui, né, nós temos aí o fim das 62 semanas, na verdade, finalizando a morte aí do Messias, tá? Eu fiz aqui uma anotação interessante, o seguinte, ó, outra questão para a gente finalizar aqui, ó. Do rei Ciro, da ordem que saiu para edificar, até o nascimento de Jesus, são 450 anos, tá? E do ano de número 1, vamos dizer assim, quando Jesus nasceu até a morte dele, ele viveu 33 anos, a gente totaliza então aí os 483 anos, tá?
sendo o marco aí de semanas. Como assim, pastor? Simples. Eu faço a conta aí, 434 mais 49, eu vou obter aí 483, tá? 483. Então, para você entender, o marco zero até a morte, até o Messias ser retirado. As primeiras 7 semanas, qual que é a divisão? A ordem para edificar. Começa a semana. O fim da edificação, as primeiras 7 semanas, 49 anos. Do edito de Ciro até Jesus, o nascimento, 450. Tá? Até a morte, 483. Qual que é a segunda divisão? 62 semanas, que simbolizam 434 anos. 434 anos, ok? 434, 434 são 7 vezes 62, 434. Então nós temos aí, do início das 70 semanas até a semana de 69, já se passaram 483 anos. Tá? E o que marcou o final da semana de número 69 foi a morte do Messias. Foi a morte do Messias. Agora o que nós vamos entrar na aula que vem? Isso aqui é um negócio bem complicado, tá? Assim, não é complicado, é simples. Mas eu falo assim, na questão de discussão teológica, que se nós estamos na semana de número, se a semana de número 69 acabou, se a semana de número 69, isso aqui eu vou encerrar a aula com essa pergunta aqui. Se a semana de número 69 acabou na morte do Messias, então quer dizer que nós estamos na semana de número 70? Sim ou não? É aí que vai pegar, é aí que nós vamos entender na aula que vem. Se o que marca o início das 70 semanas é o edito de Ciro, que eu li em Esdras 1. Se o que marca o final das 69 semanas é a morte de Cristo, é Cristo sendo levantado do madeiro, o Messias será tirado. Está aqui no versículo de número 26 da profecia de Daniel 9. O Messias será tirado, cortado. Essa palavra aqui, morte. Vou arrancar o Messias, matamos ele, acabou com ele. Se o que marca o final da semana de número 69 é a morte do Messias, então nós estamos na última semana. Porque entenda, lembra que eu te falei? Que a última semana é o culminar de tudo. A semana de número 70, ela simboliza o final dos tempos. Vai haver tribulação, Jesus vai voltar, vai acabar com tudo. Então nós estamos na semana de número 70? Não. Eu já vou te responder. Porque nós temos que tratar bastante coisa disso na aula que vem. Não, nós não estamos na semana dos 70. Então, aonde nós estamos? É o que nós vamos falar na aula que vem, tá? É uma questão para a gente prestar bastante atenção. Mas, pastor, por que o senhor me fala que nós não estamos na semana de número 70? Na última semana? Simples. Simples. O quê? O texto diz que na última semana, a semana de número 70, o povo do príncipe, o povo do anticristo, há de vir e destruirá a cidade e o santuário. Eles vão vir e vão destruir a cidade santa de novo, Jerusalém. E vão destruir o santuário de novo. Mas peraí, para destruir tem que se reerguer. E o templo não está reerguido. E aí a gente vai falar de alguns tratados. Por quê? Porque o local que o templo está, ou estava, foi construído a mesquita de Omar. E o que nós temos ali, naquela área do templo ali, que tem o Muro das Lamentações, aquilo ali é a única área que não foi conquistada. Numa guerra, se não me falha a memória, a Guerra dos 7 Dias, não foi conquistada. Aquilo ali é uma área neutra, não é nem da Palestina, nem dos judeus. Não é nem de árabe, nem de judeu. Então o templo ele tem que ser reerguido e ser destruído. Tem alguns outros fatores que nos provam que nós não estamos na última semana. Por quê? Porque a última semana, como todas as outras, vem trazendo uma mesma linha de raciocínio, ela dura 7 anos cada semana. Se eu estivesse na última semana, isso tinha que acontecer em 7 anos. E a gente sabe que Jesus já morreu faz 2000 anos. Então nós não estamos na última semana. Nós estamos aonde? É o que nós vamos falar na aula que vem. Querido, eu vou encerrando por aqui. Você não pode perder a aula que vem de forma alguma, porque essa aula de Daniel 9, 70 semanas, ela é muito importante para o cristão
para ele se pontuar, ele entender quem ele é, o que nós estamos fazendo aqui na Terra e os acontecimentos, sabe por quê? Acontece uma coisa ali, a outra, aí o povo entra em desespero, aquela loucura, vai morrer todo mundo, assim quando começou esse coronavírus. E se você ver minhas lives lá do começo da pandemia, eu estou falando a mesma coisa. Querido, nós temos uma única certeza, que vamos para o Senhor, morar com Deus, e tudo acontece porque Ele já assim disse de antemão, já estava tudo marcado, Ele já explicou para os seus santos, Ele já revelou, e por isso nós devemos entender a interpretar as profecias, para a gente não ser pego de surpresa. Tá certo, queridos? Eu vou encerrar a aula de hoje, tá? Semana que vem nós voltamos aí em Daniel 9, nós estamos aí dentro dos capítulos da profecia, né? São 2, 3 capítulos, nós vamos ficar em cima deles para você entender. Se você tiver dúvida, né, eu estou à disposição aí, você pode entrar no meu particular, me perguntar, e durante a aula aí, se você mandar as perguntas, a gente vai respondendo para você. Eu sei que é um assunto meio complexo, tá? Para fazer aula online, assim, é bom culto presencial, porque aí você pergunta, tira as dúvidas na hora, mas é o que nós estamos tendo, né, no momento. E como eu disse, né, pelo advento da internet aí você consegue voltar a aula depois que ela acaba, daqui uns 5 minutinhos você consegue voltar lá e volta, assiste de novo, anota o que você precisar anotar, fica mais claro na sua mente. O que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Vamos orar, vou dar a bênção apostólica na sua vida e a gente vai encerrar a aula de hoje para a glória do Senhor, o nosso Deus. Eu te abençoo, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, ser sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que diz ao teu respeito, hoje, até a vinda de Cristo e eternamente. E você que é a noiva, santa e adornada do Cordeiro, diz amém. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, para a glória do nome dele. E permitindo Deus, quarta-feira que vem, sem ser amanhã, na outra, nós estaremos aqui com essa aula bíblica maravilhosa, aprendendo a interpretar as profecias de Daniel e Apocalipse. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.